Olá, gente. Eu me chamo Advaldo Castro e este é o Jambu, onde o improviso treme. O podcast que mergulha na história da música instrumental produzida aqui em Belém. Um detalhe para você que nos vê e ouve: essa música da nossa vinheta é o DNA desse encontro de hoje. Composição do Nego Nelson e a percussão precisa do Dadadá Castro. É o som da casa. No ano de 1981, quem chegava a Belém e queria o melhor da gastronomia e do som, tinha um endereço, Avenida José Malcher, nos restaurantes Lá em Casa e o Outro. Dona Ana Maria e Paulo Martins faziam arte na cozinha, enquanto o Grupo Gema trazia o tempero amazônico para o jazz. Hoje, em 2026, comemorando 45 anos de estrada, recebo as lendas Nego Nelson, Bob Freitas e Dadadá Castro. Obrigado, gente, pela presença. Obrigado, gente. Opa, obrigado pela chance, pela oportunidade. Obrigado também. Maravilha. Nego, o Gema é fruto daquele entrosamento teu com o Dadadá e o Walter, que já vinha desde os tempos do PAB, né? Como foi, né? Como e quando aconteceu essa virada de chave para a formação do Grupo Gema no início de 80, lá no restaurante O Outro? É, nós estávamos na porta do Lá em Casa. O que eu me lembro foi assim: eu, o Dadadá e o Sajica. E nós começamos a fazer show com o Walter e não tinha nome, não tinha um nome para gente botar do grupo. E o Sajica sugeriu que fosse Grupo Gema. E a formação nessa época era eu, o Dadadá, o Sajica e o Kizan. Entendeu? E aí, Grupo Gema. Aí ficou o Gema, aí começamos a fazer show com o Walter, onde a gente ia, era Grupo Gema e Walter Bandeira. Ele, inclusive, me disse que ele convenceu vocês porque ele disse que era gema por causa do ovo, que a gema era o núcleo que fazia uma sinergia completa, que vocês tinham Ó, na época ele disse que era uma pedra preciosa, agora ele já fez uma fantasia aí, com certeza. Que era o fantástico professor Sajica. Legal. E Dadá, conta como foi, como funcionava essa dinâmica lá no Outro. O que que vocês tocavam? O público ia pela gastronomia e se encantava com a música? Ou já tinha alguém que já ia para ouvir a música de vocês? Olha, muita gente ia comer, claro, primeira mão, e depois se encantava com a música. E nós tocávamos o Gema, depois de ser batizado, nós tocávamos de Segunda, quinta. segunda a quinta. Eu cantava, para vocês verem. Eu cantava e o Walter cantava sexta e sábado. Claro que o final de semana virava show, né? E daí em diante começou a rolar os costumes de ouvir o Walter Bandeira e o Grupo Gema. Maravilha. Bob, tu entras no grupo em 85 e se torna parte inseparável dessa engrenagem. Já são aí 41 anos lá à frente. Tu já frequentavas o restaurante para assisti-los? Como é que foi assumir a guitarra desse time aí? Na realidade, eu caí de paraquedas, porque eu toquei com o Walter em Bai, na banda Guilherme Futi. E o Walter tinha aquele negócio dele de tava, ele era, que seria hoje hiperativo, né?
Ele disse, olha, eu vou armar um negócio, não tinha mais saco de cantar baile, aquele negócio de 3 horas, e eu foi fazer só show e optou pelo o espaço mais intimista, né? Aí depois ele saiu e depois entrou um monte de cantores na banda de jazz que eu tinha. Um belo dia, eu encontrei com ele, não, o Gema ia fazer show com ele na Assembleia onde eu tocava baile. E um belo dia ele chegou, tinha um camarimzinho atrás, ele disse, olha, eu vou fechar um negócio com a Secult, música na praia, um negócio assim. Vai com o Kizan já tava, né? Vai com o Kizan lá na BR, um restaurante enorme que tinha lá na BR. Saudosa Maloca? Saudosa Maloca. Aí eu fui com o Kizan lá de moto. Aí comecei a dar canja, disse, tu topa fazer assim, assim, assim? Ele disse, como é o negócio? Eu disse, não te preocupa com o negócio de chega. Tu vai ganhar mais do que tu ganha. A gente ganhava legal mesmo, legal. Não tinha como dizer não. E foi assim, de repente, quando eu vi, a gente já estava ensaiando toda segunda-feira. O Nego Nessa era o diretor musical, corretor, produtor, assistente de produção, Faxineiro. faxineiro. E na hora do intervalo ele continuava trabalhando e a gente ia por bastidores cantar, né? Trabalha, trabalha. Eu fui cobrar e eles não disseram que não iam pagar. Aí eu digo, então arranja um empresário aí. Aí arranjaram logo o dono, né? Mas eu caí de paraquedas. Quando eu vi, a gente já estava entrosado. E era uma onda, né? Você tinha o lado de profissional trabalhando como arquiteto. Ele disse, não, então não tem como inaugurar hotel em Porto Velho, em São Luís, Tamaiapá. E ele dizia, não, o meu chefe era amigo dele, foi diretor do Teatro da Paz. Ele disse, olha, eu vou precisar do Bob. Eu disse, não tem problema, né? Quando tu chegar, tu assina o ponto. Aí foi dando certo. Nada a ver. Então, muitos dizem que o Gema e o Walter foram um encontro de almas. Aí ficou alma gema. Maravilha. Mas a pretensão do Gema, desde o início, era ser puramente instrumental ou a Não, voz era um elemento é que que- vocês já previam? Aquilo que eu te falei, a gente fazia instrumental e tocava com Dadadá. E tocava com Walter. E faltava um nome para o grupo, porque nós começamos a fazer show. E a gente precisava vender o show e botar o nome do grupo. E o Sajica sugeriu o Gema, entendeu? Então ficou um grupo instrumental, né, que acompanhava o Valsa Bandeira. E antes de cantar qualquer show, a gente apresentava, fazia 2 músicas por aí ele entrava. Sem saber, a gente estava fazendo o trabalho de formação de plateia para música instrumental. Intervalo. Fazia intervalo E o eu Bicho tocando. também, ele cantava o último New York, ele cantava e ia embora. A gente iniciava e encerrava o show. Fazia o intervalo, eu e ele. No intervalo ficava eu e ele, só violão e voz, que era o Trabalha Negro. Então, essa parceria com o Walter foi uma convergência planejada ou uma dessas felizes coincidências do destino? Trabalho mudando a história da música. eu acho que as duas coisas, entendeu? Eu me lembro que esse A negócio gente já tocava com ele, mas precisava com o fazer negócio, alguma coisa para eu me lembro com o um negócio marketing, né? o negócio da anistia, que Volta foi para a França com a Nazaré, a gente ter que tinha outras opções, né? Aí o Marcelo e o Luizão, eu acho, dizendo, não, bora fazer um show instrumental, não sei o quê. Nós conseguimos lotar 2 dias o Teatro Valdemar em um instrumental e tocando música autoral. Eu não me lembro em que ano foi isso. A gente vai já falar isso, tá aqui, né? É uma das minhas perguntas. Aí caiu do céu esse lance também. A gente não tinha noção de que ia acontecer, né? Depois, nos solos do nosso solo, no lançamento dos discos também. Mas isso já é bem prático. Sim, mas aconteceu de novo. Só que aí, espertamente, a gente não cobrou ingresso. Sim. E Dá, o que tu dizes aí dessa parceria do Gema com o Walter Bandeira, nesse sentido de que, como o Nego Nelson disse, e o Bob também, vocês estavam fazendo justamente já essa questão de criar uma plateia para a música instrumental, né? E o Walter acreditou que foi importante por conta já do know-how, do nome que ele tinha, né? A gente já fazia música instrumental ou tentava fazer de uma forma. E eu cantava também, quebrando galho, porque as pessoas
pediam músicas com letras. E a chegada do Walter foi, para nós, foi uma sorte. Desse Dez entrosamento músicas aí, toda segunda-feira. inclusive, eu quando entrevistei a cantora Nicinha para o livro, e aí eu queria até ler um trecho aqui para vocês, porque ela fala exatamente isso que o Daradá está colocando, né? Deixa eu ver aqui um trecho rapidamente para vocês. Já anotei até a parte. Aqui, olha. A Nicinha diz: o Walter adorava fazer jazz, adorava cantar a música fora do tempo. Isso era a cara dele. E o Grupo Gema era o melhor apoio, o melhor suporte musical que ele pôde ter achado na vida dele para fazer aquele estilo de música. Eu acho que era um casamento perfeito. E é por isso que onde eles estavam, estava lotado, cheio. Inclusive, se alguém se interessar em saber um pouco mais da história de Walter Bandeira e Grupo Gema, pode buscar no direct do Jambu, do Instagram do Jambu, por este livro aqui. Então eu pergunto para vocês, ela chamou de casamento perfeito, né? E todos aqui são casados ou já foram casados, né? Sabem o quanto essa relação é algo que precisa de, de muito tino, né? De muita cumplicidade. E vocês tinham essa cumplicidade, né? O Grupo Gema e o Walter. Então, como vocês viam essa simbiose no palco, Nego Nelson? Ele de vez em quando pegava nas minhas partes, né? Eu tinha que me livrar dele e tal. Mas a gente tinha cumplicidade, né? Porque a gente se respeitava. O Walter podia fazer o que ele quisesse e a gente respeitava ele. E não tinha ninguém para. Por isso que muita gente passou no Gema e não entrosou. Porque não entendeu. Acusa o Walter, assim, né? Com as coisas dele, que ele não cobrava nada, mas ele queria ficar à vontade. Ele não sabia o que ele queria, mas tirava o couro dos nossos coros. Não, não é isso. E tem um lance que eu vi, como eu vim do baile, que era careta, era cover. Ninguém, tinha uma hora que tu não tem mais saco de copiar música de disco. Aí quando eu fui ensaiar a primeira vez, lá no Maracaibo, uma segunda-feira, o Nego Nelson levou 6 músicas pra gente aprender. Não tinha negócio de cover. A gente passava a harmonia, né, tal, e ele cantava, e tá bom, bora pra próxima. E a coisa evoluía, tinha um mínimo de disciplina, né, mas o lance era criativo mesmo. Tanto que o negócio de gravação, ele dizia, quando ele foi gravar aquele disco, Ele não gostava de gravar, né? não suportava, mas aí ele era muito amigo dos donos da gravadora, ele fazia o que ele queria lá, olha, vamos refazer tal coisa, não sei o quê, eu vou buscar não sei quem para fazer não sei o quê. Foi nessa que o pai dava entrou na história, no estúdio. E ele tinha um lance quando chegava no que ele queria, ele também não dizia que estava bom, mas ele não enchia mais o saco. Sim, entendeu? Aí teve um lance assim, realmente é afinidade, mas é processo de tentativa, eu ia ser. Chegava uma hora que estabilizava. Aí nós chegamos a um negócio tão entrosado que a gente não se olhava mais. No início eu copiava as harmonias do Nego Nelson. Aí ele me encheu o saco, eu fui para trás, que eu não tinha como olhar os acordes, né? O tal do shape. Aí foi evoluindo. Quando a gente viu, e tinha um negócio que os outros empresários, disse, porra, qual é o segredo do palco com o Nego Nelson? Todas as bandas tinham alta rotatividade. Foi aí que ele disse, não, eu com os meninos é rachachá, só que rachachá a maneira não é igual para todo mundo, né? Mas esse lance foi característico o tempo todo. Tinha um mal-estarzinho, mas nunca teve crise. Até porque ele sabia cobrar. Agora era difícil acompanhar ele. Porque tu tinhas Tinha que. antena, Porque tu tinhas que praticamente perseguir, entendeu? Então tu Fazer começava a tudo, né? tocar e ele fazia completamente, às vezes, adelípto, mas tu tinha que pegar Repetia, né? é, E uma vez ele cantava do de jeito, uma daqui a forma, pouco ele voltava de outro. ele cantava, E um no dia, outro show é, ele já cantava de eu, outro. um dia eu estou em casa, um pianista, que eu não vou falar o nome,
telefonou para mim, nego, me acorde aqui que eu não estou conseguindo acompanhar o Walter. Então a Anicinha estava completamente É, certa no que e ela é. disse, né? E eu fui lá, acompanhei o Walter. Aí ele perguntou, como é que tu consegue fazer isso? Eu disse, pergunta pro Walter, ele que me ensinou. Porque quando eu comecei a tocar, só eu e ele, eu errava para burro, porque eu não conseguia acompanhar ele. Foi um Sabe? aprendizado para ti Aí também, ele né? pegou e disse, não te afoba, tu vai atrás de mim. Eu canto e tu vai atrás, entendeu? Isso é fração de segundo. Você espera ele cantar e eu vou atrás. Nunca eu dava na frente, entendeu? Eu nunca puxava ele. Ele que me puxava. Tanto aprendeste que tu foste o violonista mais requisitado aqui em Belém para amigo, todos os cantores e Tocou com o cantoras. Walter, tu podia acompanhar. Qualquer um. Até a Maria Lídia tu acompanhava. Sabes que quando foi Acho que mesmo que até me chamou. como é o nome da menina lá que cantava? Parenta do Laércio, lá, como é? Regina Ramos. Acompanhava todo mundo, bicho. Eu acompanhei Carvoeiro lá em Coraci, 9 rapaz. entre 10. Até Carvoeiro acompanhou, velho. Quando eu entrei, que eu disse que como é esse negócio? Esse cara chama-se antena. Aí disse, tu quer? Pô, eu era baileiro, né? Eu disse, tu quer? Vai, pega a tua guitarra e vai toda noite. Ele tocava com Álvaro Ribeiro no Alpama Bar, pertinho da minha casa. Pega a tua guitarra e vai na canja lá com o Alvarinho. Que era um outro trabalho, só instrumental, né? Mas com a harmonia mais elaborada e tal, mas também free, livre. Ou seja, é muito. Antena, antena. Tu tem que escutar o cara, não é competição, não. Tu tá aqui atrás, tá? Tem que fazer cama pro cara se dar bem. Eu me lembro que o Joelto Kizan dizia, pô, bem feita, de Montinho, o dinheiro entra por ali, por aquele microfone. Aí, depois que o Kizan me disse que o Totó também tocou no Gênio, o Totó do Pinho. É, tocou, ainda não era gema, mas ele tocou com a gente. Com a gente. Que era o artista que eu vi, cara. Ele tocava bem e tocava de palheta. Palheta e chão. Kizan ainda estava tocando com a. É, com a Elis, é. Aí a gente formou. Vamos tocar na Signo, né? Não, aí o Kizan já estava. Não, mas antes nós tocamos com o Totó lá na Signo. Na boate Signo. É. Eu me lembro também. Mas era só o Lecedo lá, que é Depois teu. desse negócio de empresário, teve os recitais no Teatro da Paz, engessados, que o Walter dizia, não, e teve o bandão, cara. O Walter arranjou 2 empresários. Tinha back vocal. O Gema ficou octeto. E a gente viajava. Um com back vocal, com assistente de palco, que era o Adenauer, né? E essa questão da antena que o Bob se refere, né? Nós conversamos no primeiro episódio com o Dadadá e o Edgar Augusto para falar um pouco da formação musical de vocês, músicos que iniciaram esse movimento da música instrumental protagonista, porque música instrumental a gente já tinha, mas a música instrumental não era protagonista como ela se tornou a partir da década de 80, muito em função do Grupo Gema, e aí depois vieram outros grupos, o Mini Paulo também, junto com o Grupo Gema, né? Então eu gostaria de falar com vocês um pouco agora sobre a importância do Maracaibo, né? O Edgar Augusto costumava dizer que o Maracaibo foi a meca do músico paraense. O que aquele bar teatro tinha de tão especial para que o Gema ficasse 6 anos tocando lá, né? E sendo, junto com o Walter, às quintas-feiras, a atração principal? Tinha muita mulher lá, né? Tinha muito homem também. Era um lugar que quando chovia ficava melhor ainda, que enchia e ninguém podia sair, né? E a gente ganhava mais cover quando chovia porque ninguém ia lá para fora. Entendeu? Mas era um lugar legal, pô, música boa, pô, é o negócio da música boa, né? E a música boa é aquela que pouca gente gosta. E que não morre nunca. Música ruim é aquela que muita gente gosta. Mas não é o conceito Mas que da- perece fácil. É, Mas não é o conceito da Globo de música boa, né? É. Globo tem Não, não conceito, tem- música boa só sertanejo. não, aquele negócio de Globo isso não existe. Sim, tu pode dizer, pai, A Globo é mercantilista. do Maracaibo, desse... Foi de fato a meca dos músicos e por quê? Olha, uma época foi porque nós fazíamos instrumental na quarta
o Salomão tocava lá com não me lembro quem, fazia música instrumental também. Eu fazia sozinho. O Nego Nelson fazia só. Teve as quartas instrumentais do Maracaibo, onde o Pardal É. tocou com o Nego, por exemplo. Toquei com. Foi. Nesse, Eu fui da banda esperta do Mini Paulo. Tinha nesse esse- dia, nesse eram dia os foi mesmos engraçado. caras. O Mini Paulo levou a banda dele todinha para lá, que era muito boa, por sinal, onde estava o Paulo Levi, o João Caminhão. O Magno também na bateria? Não, não, o Magro já não estava mais. Já estava essa gira fora. Não, só de cara com vocês, né? É. Eu Bererê, eu acho que o Sajica tocou com ele também. Então, o Maracaibo virou um point. E o Valder no final de semana, o Marco Monteiro também Cantor ótimo. estava com o pessoal do Mini Paulo. Então, a casa virou a moda de Belém, como diziam antigamente. Então, ela lotava, sabe? E as pessoas começaram a aprender a pagar couvert, sabe? Reservar a mesa. Então, sabe? E depois dessa, abriram outras. Mas o Maracaju era Passa da Ladeira. Casa da Ladeira. E aí, Que a gente tocava lá também. Grog. E várias, muitas, Clube, foram muitas outras. Aí tinha outras pessoas que tocavam, por exemplo, comigo, a Alaine tocava comigo. Eu tocava com Maria Lídia, rapaz, eu tocava com duas pessoas só, Deus e o Um mundo. monte de gente. Tem esse negócio. Era Deus e o mundo que eu Mas isso tocava. aí vocês eram músicos acompanhantes de cantor, Tinha de cantora, né? Era uma Mas vocês faziam a música instrumental também, Também, em é. todos esses locais, né? Também. O que tu poderia dizer, Bob, sobre o Maracaibo ser esse tempo Quando de quando eu cheguei já estava bombando, né? E depois que o Mini Paulo disse, não, a gente tocou o Mini Paulo de baixo, né? A gente tocou muito para segurança e caçou. De uma hora para outra. E os três irmãos, só tem o Mini Paulo vivo, eles tinham uma sacada, ainda não tinha internet, né? E eles davam um desconto, assim como o Colanorte também dá, para formadores de opinião. Então, o editor de jornal, editor de arte, só pagava 50%. Que foi já, não se falava em E marketing. muitos jornalistas frequentavam. Direto. A gente, depois de terminar de tocar, a gente vai esperando conferir o couvert para receber o milho dos quintinhos, né? Aí, e tinha os três editores sentavam lá e trocavam, tinha a censura na época, né? Os três editores tinham, eles trocavam figurino, eu disse, que não deixou sair lá, eles trocavam figurino, que era o Chembra, o Leozinho, os três editores dos três jornais, ficavam lá quando o Ruizão, o Rui Barato, e a gente ficava até 5 horas da manhã, só que eu tinha que acordar às 8 para trabalhar no dia seguinte. Mas era isso. E ganhou, a casa ganhou a gente. Era uma eu me lembro que eles fizeram uma reforma, que criaram um mezanino lá, né, para poder aumentar, e aumentou mesmo. Mas aí o Maracaibo também veio muita gente lá, o Girassade tocou lá, os cariocas tocaram lá, Ricardo Silveira, né? Ricardo Silveira, um bando de gente foi tocar lá. Zezé Mota. A Zezé Mota, Com ela. aquela pianista. Carlos Lira, né? Entendeu? Muita gente foi tocar lá. E o Ricardo Silveira jamais imaginou que a gente tocava a música dele. De besta. O Pererê me contou essa história. Contem aí essa história. Eu estava tocando sozinho, estava fazendo instrumental. E ele chegou lá cedo, não era Ricardo cedo. Silveira, guitarrista. Já chegou cedo lá. E o Nico E eu Assunção, estava baixista, né? eu tava tocando a música dele. Aí ele ficou olhando assim, porra, eu jamais pensei que eu podia ouvir a Música minha Dois música. Irmãos, né? É. É de um disco de Não, 1974. Era de tocar. bom de tocar. Não, desse disco a gente tocava 3 músicas, Gema. É. Tocava a Foché, que a gente toca até hoje. Mas eu tocava aquela. Tocava. Tará, parararara. O Que era Toninho bom de Horta, a tocar. mesma coisa. Tony Horta foi lá, entendeu? Deu canja. Não sei, me lembro se ele deu canja.
Mas o Girassati fez um show lá. É. Olha só, dizem que o Gema é uma verdadeira escola, né? Pesquisando para esse livro do Walter Gema, eu notei que pelo menos 20 grandes músicos da cidade passaram pelo grupo em diferentes momentos. Como vocês mesmos já falaram, né? E o Dada Porque, tinha colocado que nem todos conseguiram. porque ficou fixo eu e o Dadá, né? E o Sajica. Aí entrou o Calibre, né? Os baixistas ficavam se revezando lá. Entrou o Calibre, passou um tempo com a gente, o Bob também já estava. E quando saía o baixo, eu parava de improvisar, porque eu ficava de novo só eu e Dadá. Eu tive que improvisar e acompanhar ao mesmo tempo, entendeu? Sim. E aí começou a fazer uma rotatividade doida, era baterista, era baixista. Eu já fui ver uma vez, tinha realmente umas 20 pessoas que passaram. Até a Iva tocou com a gente. Aí vai lá. Aí A Iva Roth, teclado, né? teclado. E às vezes eu tinha que escolher os músicos, sabe, para eles fazer teste. Eu detestava fazer aquilo, porque E como era o teste dele? o cara ia tocar lá e Toca aí. aí eu, Mas tu pedias determinada música, toca. não, a gente ficava tocando e entrava e tal. Aí quando não dava certo, que eu tinha que dizer para ele, Eu dizer não. Fica para a próxima. eu tive uma briga com um deles lá. Isso, professor. Normalmente dava certo, acabava dando certo. É, mas teve um que não Sempre deu. depois. Não, alguns não. É, Não tinham. Não tinha aquela química, né? Que a química era outra. Acho que o lance é aquele negócio da antena, né? Ligação. Não pode dizer. aí também É foco. Formado Até também. porque é, a ele, gente não fazia dois shows seguidos. Quando tu tem que dar bom, tu tinha que comer, jantar, porque a gente gostava do que fazia, mas era ligação cansativa. Somente a gente que ficava em pé, né? Como vocês avaliam a importância dessas trocas? O Gema acabou virando um selo de qualidade para o músico, tinha gente que começou a se vangloriar porque tocou no Gema, né? Inclusive alguns que eu não me lembro. Fez bem para. Eu toquei contigo, muita gente, muito músico que passou no Gema absorveram bem a forma, não só de tocar, mas de viver, de pensar de pensar, o estilo, os formatos das coisas. E o que principalmente, agora eu me lembrei, o Dadá sempre foi uma referência em forma e conteúdo do instrumental. Todo o lance dele, o gig dele lá na rádio. E muita coisa, ele disse, olha, sem se impor, sem autoritarismo, sem a professora dizer, não é isso, tá repetitivo, tá não sei o quê, não sei o quê. A gente foi enxugando a forma. Ele que me deu os discos para aprender a música, que ele recebia milhões de discos lá do Digo. Uma Ricardo Silveira, ele que passou a bola para nós. E a gente levava a segunda-feira no ensaio, a gente podia tocar isso funciona, não funciona. Se não funcionasse, tá limado, não tinha negócio de ficar chateado. A gente teve que tirar. E era depurado isso, pô, eles tocavam muito. Eu me lembro que uma vez estavam falando desse negócio de capitalismo, né? Tinha mais músico, mais casa para trabalhar do que músico preparado para enfrentar o mercado. Então, para nós, a gente não tinha noção de quanto ganhar, né? O Negro Nelson, então, tocava, além de dar aula, eu tocava quarta, quinta, sexta, só tinha a famosa domingueira. Era pegar a grana e botar na gaveta, pegar a grana e botar na gaveta. Eu me lembro que o Kissan uma vez disse, quando ele estava naquele Opala do Ibarapé, ele disse, eita, pô, o Gema não tem um Fusca. Se ninguém tinha Fusca, era Opala, era Chevette, não sei o quê. Então teve esse lance também, o mercado absorveu esse trabalho, porque não tinha música. E o pessoal tentava fazer e não dava certo. Quantos bares abriram com música ao vivo e fecharam logo? O Marco Monteiro passou um ano me perturbando para tocar com ele. E eu dizia, bicho, não dá tempo, cara. Olha só o nosso agenda. Aí até um dia que eu digo, olha, bora tocar com o cara. Vocês não só tocaram,
como Não, fizemos segundo vários o Belerê, shows. Fizemos vários. aqui na cidade tinha outdoors dizendo Grupo Gema apresenta Marco Monteiro. É, e nós fomos tocar lá na. Cara do peixe. Fomos tocar uma vez lá no Jamie, né? Na Boate Gema. Do Boate Jamie. A gente fazia apresentação em praça, né? Ele se apresentou nas praças, aqueles programas que tinha. Tudo em função do prestígio É, que o nós Grupo Gema tocamos tinha, né? atuação, Do- é. Valdemar Henrique, Valdemar Henrique fizemos um show com a ele. gente, Foi o primeiro com ele. Primeiro, é. o pessoal de Jingo, aquele Jingo que a gente fazia na época, né, de áudio, eles destacaram isso, em termos de ser pobre, que não tem noção do que é agregado voz marca, como vocês fizeram com Bandeira. Que eu imaginava, não, nós pegamos carona. Ele disse, não, Bandeira não, Bandeira e Gênero é uma coisa, o Grupo Gêmeo é outra e Baltas Bandeira Soldinha é outra. Tanto que ele está fazendo no Teatro da Paz com outra galera, que é o show tal. E vocês faziam outras E a gente fazia outras coisas. Quando ele viajou, quando ele passou esse tempo fora do Brasil, que a gente se descobriu, né? E foi o Marcelo com o Luizão que produziram esses shows também e tal. Acontecia. E aí, pegando esse gancho, Bob, em 87 e 88, né, vocês deram saltos corajosos. Por quê? Porque vocês foram para a escada no Solar da Beira, né, gravar o som no Tucupi. Nós chegamos lá meio-dia e saímos 1 da manhã. Meio-dia, Saímos 1 da manhã. Aquele sorriso profissional, né? Porque na época tinha muito fio, né? O equipamento tinha muito fio. passando Aí um dia, quando estava tudo bonitinho já para começar, para a gente terminar o negócio, alguém passou e desligou tudinho. Para e começa de novo. É. Não tinha isso. Mas além disso, como o Bob estava falando, vocês fizeram em agosto de 88 o show Fusões. Fusões. Foi. É. Fusões, nós levamos para Macapá ainda. Tocou em Macapá. Levei, Mas antes da gente falar do show Fusões, eu queria mostrar aqui para vocês rapidamente um trecho desse vídeo do Sono Tucupi, para a gente ver. Olha aí. Olha, da Brotinha. Bom, o Grupo Gema, ele é uma instituição, né? Mas não possui nenhum disco oficial, né, de estúdio, dessa fase áurea. Apenas registros como esses que a gente acabou de ver, que pecam um pouco pela qualidade, né? E alguns cassete e aquelas poucas músicas no estúdio C que vocês gravaram. Aí A mídia exótica. eu pergunto para vocês três, a que vocês atribuem essa lacuna? Foi uma questão puramente financeira ou o rigor técnico e a exigência de vocês com o som acabaram adiando esse registro definitivo? Eu acho, posso falar? Claro. Eu acho que naquela época era muito caro fazer um disco, que era vinil, né? Isso aí é caro e a gente não tinha patrocinador para fazer isso. Eu ainda tentei arranjar um patrocínio lá um curso de Música. de vestibular, né? Um cara, um tal de Messias, que adorava a gente. Mas aí não deu certo. O cara faliu, pô, aí depois morreu. Mas, Dadá,
não tem também um pouco aí da grande exigência de vocês de acharem que aqui não tinha um estúdio bom para captar, para mixar, para masterizar? Não só exigência, mas o mercado aqui não estava ainda Preparado. não, tinha um pouco de estúdio mesmo, né. E principalmente a mixagem feito aqui, em ficava a dever. E a gente se achava, né, e e aí não gravou aqui, o tempo foi passando e depois as pessoas foram aprendendo aqui, sabe. E passou o tempo e aí ninguém fez um disco do Gema. Eu tenho os meus discos, o Nego Nelson tem o dele, o Bob tem deles e Pardal, e essa turma, cada um fez os seus discos. Mas já depois, né? Depois, o tempo passou e o Gema ficou devendo essa. Ficou o mito. Pode ser até que se grave um EP. É. Mas não é mais a mesma coisa, né? Não é mesmo. Agora, Neto, tem um Mas o detalhe. som dá pra ficar quase a mesma coisa. Diga lá, Bob. Mas é um não. pouco dos dois, então, Bob? Eu acho. Até porque tem um lance que o Nego Nelson ressaltou que é fato verídico, que é o lance da agenda congestionada. A gente chegar no aeroporto. Eu me lembro uma vez que juntou anestesia, era anestesia, né? Quando fomos para Macapá, inaugurar o hotel. Não, para São Luís. Que a gente foi de emendada, eu, Dadá, Nego Nelson, e o pessoal da anestesia estava descansado. Aí a gente foi pro quarto, e lembra que a gente ia apertar a campainha para acordar a gente. E era bandão mesmo. Com esse lance, ninguém ia se preocupar em sentar o rabo para ensaiar e gravar um disco do jeito que era. E a gente não teve. Eu gravei muito com cantor, muito prego. E a experiência, o tal do produtor, o dono do estúdio era o produtor e o diretor musical, o cara torrava, tinha que fazer o que ele queria. Aí. Aí, a gente no gesto Essa não porra tinha aqui. isso, é um ambiente mais saudável, né? E tinha uma disciplina de estúdio que eu nunca engoli, mas eu sempre fiz o que a gente queria, né? E hoje em dia a gente se encontra com o pessoal dessa época, somente de pé e queijo, romântico. Tem 2 detalhes que me chamam a atenção. Primeiro, eu toquei muito com o Sam e com o Walter, inclusive, o pianista Sam. O Sam nunca gravou um brega na vida dele. Mas o Guilherme Coutinho, que gravava muito, na ficha técnica botava o nome do Sam. Coitado dele, entrou para a história, esse negócio das pesquisas de TCC, né, ele entrou para a história como tendo gravado. E às vezes a gente já gravava por trilha, eram 4 canais. E a gente não sabia quem ia cantar. Tu chegava lá, estava a cifra do diretor musical, né? Gravava a tua parte e recebia embora. Aí tu encontra, principalmente quando eu viajo, não tem jogo, diz, pô, eu gravei contigo na Erla, no Use Discos, no Gravo Disco. A gente não sabia quem era, né? Só sabia porque saiu na ficha técnica. Mas já era um negócio, era o lance do o mercado, o fomento de mercado já desse brega romântico, né? Que está aí hoje, né? O Melody, que não tem nada a ver com o Nego Belo, né? Então, que tal a gente ouvir agora um tema? Bora? Só se for agora. Do grupo Gema. Cima do Nego Velho, Vocês escolhem. o Gema. Olha, Macapá? Eu não vou fazer todos. Admira, tá? Não fazem toda. Ah, admira.
Pianíssimo. Muito bom. Bom, agora vamos falar um pouco do show Fusões, que foi em agosto de 88, né? Esse show foi o primeiro show de música instrumental em teatro pago. O Mini Paulo fez um show em teatro, se não me engano, no Valdemar Henrique, final de 70, mas foi gratuito, não era pago, né? O de vocês não, foi pago. Então, cobrar ingresso para um show 100% instrumental no teatro, Autoral. em 88, autoral, era uma aposta alta em 88, né? O Walter, inclusive, gravou em VHS esse show, né? E nessa gravação a gente nota que o teatro foi ocupado por um bom público que acreditou na proposta. Acredito que tinha pouco mais da metade mais do 200 Valdemar, pessoas. né? O que passou pela cabeça de vocês para fazer o show e depois de concretizado, o que vocês pensaram? Qual foi o... Eu acho que a gente só queria fazer instrumento. Mostrar a música. Mostrar a música que a gente fazia, de produzir, eu produzia muita música. Como diria o Walter, é muita audácia. O Calibre fez música e a gente somou. E tocava música também de outras pessoas, do Toninho Horta, do Ricardo Silveira, entendeu? Algumas músicas daqui. Agora, tem um detalhe, esse show rendeu um fruto, para mim particularmente, para mim e com o Nego Neto. A gente, com esse negócio de correr atrás de patrocínio, já tinha feito como arquiteto um monte de projeto com uma empresa, locadora de veículo. Aí eu me lembro que eu fui receber uma grana lá, um cachê de gig de arquiteto, e o diretor se virou e disse: "Pobre, nós vamos lançar um carro mexicano." Tinha aberto aquele negócio de mercado e tal e tal. E eu queria trazer tudo. Eu não tenho como botá-lo no espaço de lançamento, mas eu vou fazer uma mídia. Eu queria botar tu e o Nego Nelson. Vocês tocam música mexicana, a gente não tocava nenhuma vontade. Você lembra? O lançamento de um carro da Volkswagen lá na Pelalto. Eu me lembro que o Nego Nelson se inscreveu até pro test drive. Targas também. Aí fintou também esse lance de evento empresarial com música ao vivo nessa época. A mesma já aí que eu conheci eu não sei o nome dele até hoje, eu chamo de Papista, que ele era corretor de publicidade. Pô, Bob, isso funciona. A gente fez esse lance do lançamento do carro na Belalto. Ele se propôs até a patrocinar um disco e tal, que seria a nossa bossa. Aí o nego já embarcou com o Pedrinho do Pelém cheia de bossa. Gerou um monte de fruto, mas esse contato com o mundo empresarial. Os caras... Isso aí tu tá dizendo. Não, estou dizendo que foi consequência desse... De volta jogando no Cruz Mil. Sim, mas foi consequência disso. Tem com o Gema também, o Dadá foi para um lado tocar comigo, o Nego foi com a Maria Lídia e tal, eu fui tocar com outros lances. Pulverizou, né? E esse Foi show bem depois do Fusões. foi bem depois. Tu estás fazendo confusão. Confusões. Mas começou com esse negócio de Mas foi confusões que teve. Confusão. porque foi comentado isso, né, do show, da Bate Meia Casa e tal, Graça Bendita. É a resposta das coisas. Você tem audácia de fazer, tem que render alguma coisa. Mais audacioso, eu acho, foi comigo, que eu toquei com o Henri e com o Maranhão, em 77, no Teatro da Paz. Show Noite Aí da Gaveta, não era tá mais gravado. audácia.
Não, Era Coragem. coragem. Mas foi legal o show, porque eu tinha uma parte instrumental, né, do choro, que eu toquei uma música minha que era difícil, e eu passei a música pro Gilson tocar, e o Gilson chegou na hora, o Gilson Não não conseguiu tocar. E eu peguei, já tinha estudado em casa para ir, toquei. Eu tenho gravado isso. É um show, Rapaz, né? pô, é um choro. Né? Pô, foi muito legal, pô. Gente, é bastante gente, e a gente sem mídia para propaganda. A gente só pelos conhecimentos que a gente tinha de tocar nas casas assim. Mas como o Dada falou, que o Walter disse que seria uma ousadia de vocês, mas o Walter não só embarcou, como ajudou essa ousadia de vocês também, Claro. né? Ele era um dos Ele que dos filmou. fã-clube de vocês, Ele por que, exemplo. ele que filmou. Ele filmou, inclusive a máquina é muito pesada, A né? máquina Tem uma hora grande. que a máquina ria e tá filmando o chão. Na primeira fila, coitado. Era aquela É, VHS que a fita ficava dentro da máquina. Sim. E qual era o Eu- tipo de incentivo que o Walter dava? Não, ele sempre dava uma força. É A gente, onda, é onda. a gente, de ver que num show que a gente fez sobre o Caetano com ele, eu fiz um número com ele só percussão e voz. Ele cantando, me lembro qual é a. Poltergeist. Não. Era uma música do Caetano com uma letra bem. O Johnny Alf até no Sem Censura do Rio falou sobre esse número. Quer dizer, ele tinha coragem e confiança na gente, sabe? Porque o cara cantar sem harmonias, sem melodia, e só com percussão, uma bilha. Não foi um Só monte bilha, né? de Com de bilha. instrumento, só uma bilha. O único cara que sabia tocar e sabia era o Dadá. Uma vez nós fomos gravar uma música minha, não sei quem, fui tocar a bilha e nós tivemos que tirar a bilha, não foi? Porque ele não sabia tocar. O Walter também tinha um lance assim, ele sacava que a gente carregava ele no colo. Ele fazia o que ele queria e a gente garantia a parada. Até esse lance dele não fazer bis, dele cantar a última música e ir embora, né? A gente que segurava. Eu sabia que vocês iam segurar a onda dele toda, né? Sempre. Faz um instrumental aí, ele ia embora e ia fumar e a gente garantia a parada lá. Quer dizer, principalmente o Nego Nessa. Eu me lembro que tinha nota declaratória, não sei o que, Ministério da Censura, tinha aqui na Polícia Federal, o Nego Nessa fazer tudo isso. Muito Ele queria bem, 10% a mais. Não, aqui não. Aqui é acha. E aí, mano, de safado. Já era o capitalismo. Então, olha só, a gente está em 2026, né? 45 anos de Grupo Gema, né? Em abril, agora, vocês lotaram o show que vocês fizeram, né? Janeiro também. E em janeiro também, né? Também. Depois, também, aliás, em março, janeiro, março e abril agora foi o último, no Dia Internacional do Jazz, né? No dia 30 de abril. A que vocês atribuem esse fenômeno de, após 45 anos, o Gema continuar sucesso de público e de crítica? Eu atribuo o seguinte: as pessoas que ouviam a gente naquela época estão vivas. Vivas. São eles que vão, né? É exatamente isso. Estão vivas ainda e estão a fim de fazer alguma ouvi-los. coisa, de ouvir. Pô, o Grupo João vai tocar, O faz tempo que eu não Nego, vejo. inclusive, no bis, a gente querendo encerrar e os caras pedindo o bis, ele falou bem, falando, olha, nós estamos cansados e vocês também. Eu disse, eu estou notando que vocês já estão enfatizados. Não, ninguém está, não sei o Mas quê. olha, esse Mas negócio nós foi estamos. Foi uma surpresa, realmente, até porque todos os casos, tipo assim, começou a vender segunda-feira de manhã. Terça-feira à tarde, estava lotado. E teve um lance também da grana.
Ele disse, Nós "Não, já eu vou comprar estamos já 50 estamos reais." pensando em fazer no Mangueirão. Esse lance da grana, né? Eu disse, não, não. Mas tu sabes que eu já toquei no Mangueirão. Eu já Música toquei instrumental. também. Eu e o Salomão Habib. Era uma apresentação que Eu ela. toquei E a tua e no outra Mangueirão, pessoa. não, No no estacionamento. Baenão. No Não, Baenão. tocamos no Mas o Mangueirão. projeto Pixinguinha teve no Ah, estacionamento do Mangueirão o também, né? Mangueirão não era Foi. dentro do estádio, lá Foi fora. no estádio, lá fora. Lá fora. O projeto Eu Pixinguinha. Até toquei hoje tem lá. com o Tapajós e o Paulo André lá. Tocou eu e o Salomão e a gente tremendo lá. Salomão, esse pessoal gosta de violão, rapaz, não te preocupa. Depois vai entrar mais gente que gosta de outras coisas, mas por enquanto a gente vai tocar Não, para esses e o evento 1000 que estão pegou, por a né? porta. O evento do projeto Pixinguinha. Não era do Não, Correto era Pixinguinha, era um do governo na do época governo, né? que eles faziam na Augusto Montenegro, como era o nome daquela? Eu acho que era Grão-Pará, não me lembro, mas era um evento que pegou e os artistas começaram a se apresentar lá e o povo curtia, né? Não curtia só aquele estilo de música que a mídia impõe, sabe? E aí eles curtiam também. E o violão foi o Tapajós, o Nego Nelson, tocaram lá e o público nem por isso jogou pedra, Não, sabe? eles Muito gostaram. pelo Pelo contrário. contrário, né? Eu fazia solo de percussão, Nós qualquer tocamos lá. nota. Tu e te o- lembra daqui? Eu toquei contigo lá em Ponta de Pedra, só nós dois naquele palcão lá. Foi, aquele palco. Daquele Eu e- Fino Pape? Não, Foi foi o um evento que evento que teve teve lá, lá do conservatório que nós do fomos Carlos lá, Gomes. Carlos Gomes. E esse cara entrou no palco com aquela bateria eletrônica e montacamos. Famosa rapoinhola. As Não, pessoas era gostam bom de pra música caramba boa, aquilo. né? Eu Porque acho. o que elas não Gosto. têm é oportunidade público- para ouvir o também. público é mais, Nossa sorte, as pessoas- o público é mais reduzido, mas tem muita gente que gosta. Esse negócio de E o violão é uma tem coisa mais que sacada atrai, que hoje em dia, o você, negócio da mídia o cara foi convencional. criado dentro de casa, com É. alguém sempre tocava um pouco. Então o violão, eu fiz com o Tapajós em certos lugares, e eles vêm bem frio com ele. Não te preocupe. Ó, esse povo todo vai curtir violão e percussão. Não te preocupa. Aí ele, quando sentia que a coisa estava querendo sair, ele tocava nas costas, tocava Tocava a marcha do marinheiro. no marinheiro, Aquele negócio. Fazia negócio de fazia tarol no tarol no. violão, nas cordas. E tem que ser, o show não pode parar, né? O Tião é um figuraça sudetinho, o negócio usava o telefone fixo. Pô. O cara que usava o telefone convencional, ele tinha um negócio de madrugada nas insônias dele. Eles faziam isso comigo, fazia com o Rodinaldo e com o Paulo André disse: Oi. Que faz- 1 hora da manhã disse: General, como é que isso é? Alfanho, General Epifânio. Epifânio. Porra, tio. Bob, tu estás fazendo o quê? Eu disse, pô, tô tentando dormir, que eu acordo às 7 horas. Eu também estava tentando, mas não consegui. Vamos conversar. Mas era assim, o cara, ele era estranho, mas era gente muito. Mas o violão era mais interessante. Eu fui fazer um show, fui uma apresentação lá, um festival lá de Orem, né? E eu ganhei o primeiro lugar. Só arranjo, só violão e voz. Eu ganhei o primeiro lugar. Aí uma cantora lá, eu não vou dizer o nome, claro, disse, como é que alguém pode ganhar só com violão e voz? Com aquele bode. Ganhar um festival. Eu disse para ela, tu sabes que o Tom Jobim fazia as músicas dele, muitas no violão? Pois é. Depois ele passava para a orquestra e tudo. Agora eu te pergunto,
quem era o violonista que estava lá tocando? Ela disse, és tu. Está explicado. Não tem defeito, tem, meu amor. Então, para a gente já remar para a beira, como diz aqui, né? A gente costuma ouvir que o que vocês fazem é jazz amazônico. Mas às vezes esse carimbo geográfico se torna uma fronteira que pode limitar o que na verdade é uma liberdade técnica. No final das contas, quando vocês pegam, por exemplo, um tema do Valdemar Henrique, como Tambatajá, que vocês gravaram, né? Vocês estão querendo reavivar uma tradição local, ou justamente o contrário, provar que a música de vocês é universal e o sotaque é só um detalhe, porque a sofisticação que é a regra. Eu tenho um conceito sobre isso. Qualquer música que você toca, você botar em qualquer país, ela vai se caracterizar pelo aquilo que tem naquele país. Se você tocar a música do Valdemar Henrique lá na Arábia, por exemplo, e botar aqueles instrumentos árabes, ela vai ser uma música árabe. E se você botar o tema e depois fizer improvisando, ele vira jazz, porque jazz é o tema e mais improviso. Não existe jazz sem improviso, né? Existe música instrumental. Então, qualquer lugar, se você botar vamos dizer assim, na Espanha, na Argentina e tocar em tango, qualquer coisa que você quiser fazer, você transforma aquela música, aquele tema, em tango, né? É a roupagem, é o arranjo. É a roupagem, o que vale é a roupagem da A música. forma, né? Não importa onde tu estás tocando. Então, por que ela é amazônica? Porque os instrumentos que a gente usa, né, violão, percussão, às vezes um curimbó e tal, para ficar bem amazônico, você usa alguma coisa, um chocalho, aquelas coisas. Ele tá fazendo da que a árabe. É, pois é, ainda tem esse tambor árabe entrando na nossa música, né? Ainda tem essa fusão. Então, a música instrumental é isso, sabe? E o Eu acho que jazz é a improvisação, o jazz. outro, o Pela- outro eu acho que é instrumental, cara. Essa questão de forma e conteúdo é fato. Não é só na música, em tudo que é forma de arte e artesanato. Esse lance de violão, guitarra, realmente foi uma sacada. Eu me lembro uma vez, quando eu viajei, eu estava fazendo pós-graduação, que eu acho que foi o Tinoco que voltou para cá, que tocou com o Walter. E o Walter disse ainda bem sossegado. O João Marcos também, lá no Maracaibo ainda. Eu disse, mas o que foi? Disse, com o teclado, o Grupo Gema virou uma banda igual às outras. Depois, escutando, eu fui sacar o seguinte: quando não tem instrumento de sustentação, se tu não swingar, vai dar merda. Então tu tem que swingar. Por isso que a gente cansava. Tem que ter swing. Tu não pode ficar enrolando cabeça de compasso. Trem, não existe isso. Então o segredo do Gema era isso: disciplina e pagar para ver. Eu merda não faz mais, mas o equipe. É assim que a gente ia aperfeiçoando as coisas. A gente tirava a música dos outros, aquele prefixo do Gema, pouso em Congonha, né? A gente a gente conseguiu adaptar para nós. E a gente fazia com De naturalidade. quem era esse músico? Quase acho que é do Nelson Aires. Não é do Midori. É, Midori, é. Eu acho que ele já até Chico Midori, faleceu. Vocês gravaram essa também no Estúdio C, né? Ou não? né? Não me lembro. Não, acho Não, é Pouso do Pombo, né? Pouso do que Pombo. do é Pombo, minha. que é Essa é do tua, dele. Essa era Pouso em Congonhas. Pouso em Congonhas. Era do marido da Cláudia, da cantora. Na época ele era marido dela. Chico Midori. Mas é isso, a música instrumental, Eu acho que o ela é conteúdo uma música amazônico que está aqui, né? é uma Mas a música que forma a gente escolhe. não tem poesia, não tem letra, é música instrumental. Aí não tem a barreira E linguística. se botar improviso, A linguagem a linguagem é improviso. Exatamente. é, Que é o E a o harmonia mais improviso elaborada. é uma linguagem. é uma linguagem. É uma linguagem. Justamente porque Não. o jazz é um jeito de tocar, É, né? Não é uma, é uma uma forma forma. musical, né? É uma forma. O jazz aí tem uma forma de você tocar que ele chama, eu já estive lendo sobre, eu já li muito sobre isso, que ele tem o gênero negócio do tati-bitate. Você faz uma escala aqui, normal, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, mas no jazz ela não fica assim, não. Ela não fica.
No jazz ela fica. Fica meio seco assim, tá vendo? E eles chamam de tati-pitade. Tem uma outra característica do Gema, que quando eu entrei, que o nego era dominaria, atonal, dissonante, e eu tinha estudado muito escala por causa de rock, eu tocava rock. E é um lance. Um rock Silvio livre dele. Não, tu sabes o que acontece? Uma vez a gente conversando, o fiado Foi lá pro Rio, né? Sempre foi Rock in professor. Rio. Sempre foi professor. Uma vez conversando, eu não me lembro que se foi com o Felipe. Alguém do conservatório disse: Bob, a teoria é a mesma. Só que o Nego Nelson faz essas escalas que tu fazes, ele faz com as notas juntas. E tu faz a nota salteada, que é o fraseado, né? É. E o segredo, a característica de não imitar ninguém é a construção do fraseado. Não cai do céu. Isso é, em jazz tu tem que raciocinar com a harmonia. Sim. E infelizmente o que caracteriza, o que registra a autoria não é a harmonia é forma. O conteúdo é melódico, é a melodia, né? Aí tu tem que, o pessoal pensa, não é intuitivo, não é intuitivo. No choro, por exemplo, tu improvisa com as notas dos acordes. Dá tudo certo. Tu não usa a nota de tensão. A nota de tensão tu tem que raciocinar antes da hora que ela vai entrar, ver o tempo de duração para não dar colisão. Eu me lembro do Laércio de Freitas falando sobre improviso em jazz. Se você faz um improviso de 700 notas, você erra a penúltima, acabou o teu improviso todinho. Tu tem que raciocinar antes para não dar na trave. E a gente fazia isso com naturalidade. Tem um conceito do menino lá, baixista, como é o Arismar, que ele veio dar uma aula aqui. Aí o cara perguntou para ele: professor, diga uma coisa, o que é o improviso? Ele disse: pô, improviso tem duas coisas. Um é aquele improviso que você faz e tem um sentimento, né, que deu certo. O outro é quando você não acerta e não dá certo. É porque às vezes quem Não, aí quem não disse assim, conhece- aí disse assim, se você acerta, tudo bem. Se você não acerta, paciência. Porque quem não conhece pensa que o improviso é algo que você faz assim, com Mecânica, é desleixo, mecânico. com desleixo, sem estudo, sem disciplina. E não é nada Não, disso, né? o cara Principalmente no o jazz. cara- não tem o cara tem que régua, não estudar tem e forma. muito. É. Entendeu? Tem que estudar. E O Arismar fala negócio da intimidade. Tem que O- tem que estudar muito. Tem que conhecer as escalas, porque as escalas, bicho, deve ter umas, pelo menos as que eu me lembro assim, tem umas 35 tipos de escala. E você pode combinar de tantas formas que senão a gente não tinha É nem infinito, primeiras é músicas. Deixa eu Né? dar um exemplo aqui. Teve um músico do Duke Ellington, aquela época que eles tocavam, que enchiam os palcos lá, naqueles ar livre, né? Depois veio o rock e acabou com eles. Então, um dia, ele começou a tocar, porque o Elvis Presley já existia. Eles começaram a tocar e a plateia começou a sair. Aí o saxofonista começou a improvisar. E o pessoal começou a voltar. Ele fez 27 coros de sax. Todo mundo voltou e quando ele acabou, foi, entendeu? Então ele segurou as pessoas com 27 coros. Imagina. E não repetiu nenhum. Então, Tem que os caras- dominar será o que os instrumento, caras- né? Será que os caras Exatamente. estudavam? Tem que O dominar Arismar fala em instrumento, né? intimidade com o instrumento. Tem um amigo que visitou o Arismar na casa dele, tem violão no banheiro, tem violão na cozinha, no sofá da sala. Na minha Ele- casa tem um violão na sala e O outro Cátio no Tirava, quarto. aqueles argentinos alucinados, né? O Tião foi compadre do Cátio Tirau, desse argentino violonista. Ele, inclusive, ficava hospedado na casa do Cátio. Bob, tu diz que eu sou compulsivo? O Cátio Tirau atende a porta com o violão pendurado no pescoço. E o Cátio Tirau tem um filho chamado Sebastião, porque ele não tem o tio. O Aristóteles, o filósofo, né, vai dizer que a excelência só vem com o hábito, o exercício Exatamente. contínuo. A né? intimidade com o instrumento, eu acho Uma que é o senhora segredo. perguntou, Nego, o que é que eu faço para meu filho tocar pelo menos 20% do que tu toca? Diga para ele estudar de manhã, de tarde, de noite e de madrugada.
É isso mesmo, né? Não é? Ele não vai ficar diferente de mim, né? Ele vai tocar o que eu toco. Como eu quero coisa dizer, tem de que manhã, gostar de de tarde, tocar, de né? noite, de madrugada. Eu dormia, acordava com o violão na mão, porra. Entendeu? O cara panando É a minha compulsão, costa. né? Eu comprei aquele matador de mosca, que eu tocava, 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 e quando eu sentia aquilo, ele me pegava assim, pá, pá, pá. Então, uma última pergunta para vocês três. Quantos caras panam me bater? Se o jazz, vocês de certa forma já até responderam essa pergunta, mas para vocês falarem mais um pouco, se o jazz é um jeito de tocar, qual seria o jeito gema de tocar? O jazz é amazônico. É. É tocar. Sentar o rabo é tocar, combinar o mínimo. É aquela história, o mínimo de disciplina, tentar, né? assim, tentar fazer o som mais agradável possível. E tocar sem medo. E com prazer, né? Tem que estar com afim. prazer. É aquela história, se tu não faz o que gosta, dá um jeito de gostar do que faz, né? Que nem aquele. Nós estamos insistindo, né? Estamos por aqui exatamente. insistindo. O cara Que chegou, bom que vocês estão o insistindo. cara chegou né? comigo e disse, pô, a gente vendo você tocar, Tão parece fácil, que né? você está brincando, está se divertindo. Então, pô, isso não é trabalho. Eu digo, não é mesmo. É diversão. Só deveria ser valorizado. Trabalho idiota é quando eu estou em casa estudando. Aí eu estou trabalhando. Tu sabe, Porque o que eu faço aqui é porque eu já estudei lá. Se eu parar um dia, né, tu vai sentir. Eu vou sentir. aquele, Se eu parar 2, tu vai sentir. tem Eu um parei livro, um ano e eu estou sentindo e vocês estão sentindo. essa E literatura, agora que eu não estudo mais aquilo que eu estudava? essa literatura sobre jazz tem um negócio interessante sobre essa questão de conceitual, né? Que é a questão de intimidade com o instrumento é uma das coisas. E a outra coisa é esse lance do prazer, de tu gostar do que faz, né? Que é na repetição que tu vai conseguindo depurar as coisas. Eu estava vendo esse lance, o Toninho Horta, por exemplo. O cara começa num esquema, aí ele vai enxugando, né? Quando tu vê o cara dar 3 notas, tu te arrepia todinho. Vocês já viram o DVD do Yamandu Costa com Dominguinho? É uma aula de interpretação instrumental, cara. E o Dominguinhos disse que ele que deu uns toques do Yamandu, Não foi e mesmo. Dominguinho puxou a orelha dele. Mas aquilo O é uma Yamandu aula de mesmo interpretação, né? Conta instrumental, isso. cara. O Yamandu mesmo. né? Yamandu mesmo. Ele queria. Ele não parava de tocar o Dominguinho só. Olha, tocas muito, não vai, mas vamos diminuir algumas notas. Coloca o paneiro, né? Aí deu certo. Eles fizeram É um muito bom disco aquilo. bom pra Ele cacete. diz que é muito bom mesmo. O- É como aquela história, né, do Tom Jobim, que tem uma anedota que alguém disse assim, mas o Tom, as músicas do Tom tem poucas notas. O outro disse assim, porque ele só escolhe as melhores. Exatamente. Isso aconteceu comigo, que O o paneiro, né? cara chegou comigo e disse, quantas músicas tu tem? Todo pousudo, né? E disse, eu tenho umas 150, 170. É pouca. Eu tenho 400 músicas. Digo, mas é porque só ficam as boas, as ruins eu jogo fora. Maravilha, gente. Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês aqui. E vamos encerrar com mais uma música. Vamos. Então, senhoras e senhores, com Vamos vocês. encerrar com Tacacá. Não, vou encerrar com uma capasta. Então, vamos lá. Eu Nego não vou Nelson, fazer a introdução. Isso. Bob Freitas Porque- e Dada Castro.
É isso, gente. Segue a gente no Insta, no Facebook, no canal do YouTube. Curte, compartilha, comenta, ativa o sininho e até o próximo episódio.